Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª lição. Já estamos quase chegando no 13º, já tá acabando, é a penúltima lição. Essa lição tá muito boa, não tá? Então hoje estamos aqui com o Miguel. Seja bem-vindo novamente, Miguel. Hoje é a 4ª vez que eu estou aqui. Eu gostaria de mandar mais um abraço para os nossos irmãos de Vila Guilhermina. Isso aí, também estamos aqui com o Davi. Oi, gente, novamente. Tudo bem? É um prazer estar com vocês de novo. E meu último abraço antes de eu me despedir aqui com vocês é para a igreja do Jardim da Conquista, a todos vocês. Isso aí. E por fim, com a Rebeca, animada Rebeca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rebeca. Já é a 5ª vez que eu participo e eu tô triste porque tá acabando a lição. Nossa, essa lição foi boa. Essa lição foi top. Foi eu boa. Gostei também. Foi muito boa. Vamos começar? Vamos analisar a capa dessa lição aqui. Um oficial cheio de fé. O que a gente vê aí? Um soldado. O próprio oficial. O próprio oficial. O soldado dele deitado. Uma hora oficial tá E ali atrás parece que tem um Jesus moço. Ali Jesus, é. Ali parece também. E cheio de gente. Se também tem brilhinho, se tem iluminação, é Jesus. Isso aí. E tem uma pessoa deitada, né? De olho fechado, parece Isso aí, deixa eu ver se eu capto alguma referência aqui diferente. Acho que não. É um desenho. Eu acho que é o seu desenho mais simples que fizeram. É o exemplo. É o desenho eu mais também simples. acho. Que geralmente a gente tá... Sempre tem uma referência. Eu até esqueci de comentar algumas. Teve umas referências que eu só fui analisar depois que a gente estudou a lição. Que a gente passou, que eu abri e falei, caraca. Aí eu olhei uma coisa muito interessante. Não, em todas as lições tinha alguma coisinha. Tinha algum lição que negocinho. tinha um símbolo, que tinha algum umas... sinal, uma palavra. Essa é só o exército. Mas essa é só a imagem. O exército Exato, e ele. tinha umas que tinham uns plot, assim, uns plot twists assim muito legais. Bora voltar, né? Vamos voltar. Um oficial cheio de fé. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu lhes digo verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Jesus, ele nunca perdia uma oportunidade de ensinar e estava sempre atento às necessidades daqueles que buscavam ele. Nessa semana a gente vê Jesus atendendo às necessidades das pessoas e aproveitando ali para ensinar tanto seus seguidores como até aqueles que odiavam ele a viver corretamente. A história do oficial romano e seu empregado é o ponto central da lição, né? Um oficial ali é trazido ali no meio dos judeus, né? Porque ele tinha um problema, ele queria que um empregado dele, que estava muito doente, fosse curado, né? E os líderes judeus concluíram que aquele oficial era digno da ajuda de Jesus e não o povo comum que ele ajudava no dia a dia, pois o oficial havia construído uma sinagoga para eles. Ao encontrar-se com Jesus próximo de sua casa, o oficial romano expressou uma fé no poder de Cristo que nenhum judeu havia demonstrado até então. Vamos ler esse relato rapidamente? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Um certo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião viu falar a respeito de Jesus, ouviu-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe para que viesse curar o seu servo. Estes, se aproximando-se de Jesus, lhe disseram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é o amigo do nosso povo, e ele é o mesmo que construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Isso aí. E o que os líderes judeus disseram? O que vocês acham que eles acharam durante esse episódio com o centurião? A mesma coisa que eles acharam nos outros episódios. Raiva, ódio e inveja. Porque eles meio que tinham muita inveja de Jesus.
Exatamente. Vocês acham que Jesus ele pareceu tímido ou envergonhado? Ou ficou preocupado com o que a elite judaica ia pensar dele? Não. Não, porque eu acho que ele já conhecia. sabia o que ele ia acontecer também, né? Ele conhecia a lei, então ele sabia que o que ele estava fazendo era certo. Exato. Perfeito. E a outra lição, a história dessa semana traz mais uma lição também, que tá em Mateus 12, 22, que eu vou contar brevemente, que era basicamente... Eles trouxeram até Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, né? E o homem passou a falar e ver, e toda a multidão ficava admirada e dizia, uau! Mas os fariseus, ouvindo isso, né, em toda a sua inveja, né? Eles diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, que era tipo o demônio maior, que é o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, né, vendo ali as conspirações deles, cochichos, ele já pegou e falou, mas um reino dividido, ele não dura. Um reino dividido, ele se destrói. Então se o demônio maioral tiver contra outro demônio, ele é um reino dividido, eles vão cair por si próprios. Então não faz sentido que ele expulsasse um demônio através do poder de um demônio. Não faz o mínimo de sentido essa afirmação que eles fizeram. E aí ele refutou ali os fariseus. Eu acho essas as melhores partes de Jesus. Porque as que eles refutam os fariseus. Quando ele refuta os fariseus, porque os fariseus eram top dos tops, né? Eram os caras que mandavam na sociedade. Se eles diziam uma coisa, aquela coisa era certa. E aí Jesus ia lá e refutava os fariseus. Acabava com a moral deles. Exatamente. Os líderes judeus, aí conta a história do centurião. Os líderes judeus falam aqui na lição de segunda-feira que eles achavam que Jesus, ele deveria atender o centurião por causa dos favores que ele havia prestado à nação. No entanto, o que chamou a atenção de Jesus foi a humildade e a fé manifestada por aquele oficial romano. A experiência demonstrou que a mensagem de salvação alcançaria pessoas de todas as nações e elas alegremente aceitariam fazer parte do reino de Deus. Vamos para a parte de terça-feira? Lê pra gente uma curiosidade, Miguel. Jesus provou quão absurdo era o argumento dos fariseus. Cristo os conduziu ao inevitável. Conclusão de que eles tinham atribuído a Satanás era, na realidade, nada mais que o poder de Deus. Durante seu ministério da terra, os milagres de Cristo foram realizados pelo poder de Deus. CBA, volume 5, página 413. Em várias situações, os líderes religiosos enviaram espiões para seguir Jesus e mantê-los informados quando Jesus curou o endemoniado cego e mudo. Eles não puderam negar o milagre, pois o homem começou a falar e a ver. Então acusaram Jesus de estar associado ao demônio. Olha que acusação Mais esquisito. doida. Bem por cima, né? Exato. Só pra acusar. Os centuriões recebiam esse título porque comandavam um exército com cerca de 100 soldados. Hoje seria o equivalente aos capitães ou tenentes. Eles frequentemente lutavam ao lado de seus soldados, liderando-os na frente da batalha. Os romanos acreditavam que, se eles tivessem centuriões fortes e corajosos, seus exércitos seriam quase invencíveis. E por centenas de anos, eles foram. Exato. Os centuriões, eles eram um cargo alto ali do exército, né? Um cargo importante. E eles eram símbolo ali de força. Então, aquele centurião, ele tinha toda a possibilidade de chegar de forma orgulhosa. Ainda mais com os líderes judeus apoiando ele. Podia chegar, tipo... Jesus, faz sua tarefa aí, já que você cura o pessoal. Aproveita e cura meu empregado aqui que ele tá precisando. Mas não, ele falou que ele não era digno de ter Jesus dentro da casa dele. E por essa indignidade, ele falou, se você só falar para ele ser curado, ele vai ser curado. E Jesus falou que não existia em Israel fé como essa, que ele não havia visto. E ele não era israelita. E ele não era, ele sim era um gentil. No Libertador, fala que ele acreditava que a religião judaica era mais poderosa importante, mais poderosa do que a dele. Exato.
A lição de quarta aqui, ela fala que a gente é todas as vezes, ela faz um paralelo aqui com uma história que se encontra no livro de Zacarias, e ela, em resumo, ela fala que nós somos sempre convidados a confiar em Deus e a levar a Ele nossos problemas, como fez o centurião, como fez o povo com aquele endemoniado. E ninguém que se aproximou com fé diante do trono de Deus voltou com as mãos vazias. Os líderes religiosos deveriam ter aprendido a lição com o oficial, mas em vez disso, ficaram tão irritados e enciumados por causa da influência de Jesus que o acusaram de expulsar demônios com o poder do próprio demônio. As duas histórias mostram que a diferença na interpretação a respeito de quem é Jesus depende de como a gente se coloca diante dele. Reflita quem que é Jesus para você e quanto você permite que ele influencie a sua vida. Muito legal. Eu acho interessante, porque o centurião romano, ele teve fé, né? E tem outra história que o oficial do rei, ele não teve fé. É diferente. Então, ele também devia ser romano, devia ser do rei, e ele não demonstra fé. E aí Jesus pede pra ele ter fé primeiro, antes de fazer o milagre. Mas o centurião romano, ele já acreditava, ele já tinha fé, antes mesmo de ver, e ele não se achava digno de estar na presença de Deus, de estar na presença de Jesus. Caramba, parada interessante. Muito legal. Sem fé, como a do oficial romano, não podemos agradar a Deus, pois todos os que buscam devem crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam com sinceridade de coração. A lição dessa semana nos lembra que temos um Deus que está ansioso para atender às nossas necessidades. Jesus, ele passou mais tempo cuidando das necessidades do povo do que pregando as boas novas da salvação. Sabe o que isso significa? É que os gestos valem muito mais do que as palavras. Não adianta nada um governante ficar repassando a Constituição ali na frente do povo e não fazer nada na prática. Ninguém vai se identificar, ninguém vai criar aquela empatia, aquele carinho por esse representante. O que realmente importa pra gente como exemplo de cristãos é, de fato, as nossas ações. A gente tem que aprender com Jesus a passar a se importar com as necessidades das pessoas. Só para finalizar um pouquinho, eu vou comentar o finalzinho só para finalizar. Da mesma forma que a obra de nos resgatar caiu sobre aquele para nós e para o próximo, mais próximo que o pai, a mãe, o irmão, o amigo ou novo é o Senhor, nosso Salvador. Não podemos estender esse amor, não podemos entender, mas podemos reconhecê-lo como verdadeiro em nossa própria experiência. Perfeito. Amém. Perfeito. Amém. O melhor lugar para encontrar uma mão auxiliadora é no final do seu próprio braço. Entenderam essa frase? Que a nossa mão seja a mão auxiliadora, certo? E por fim, a última frase: isto é fé, uma renúncia de tudo que somos aptos a chamar de nosso e confiar completamente no sangue, justiça e intercessão de Jesus. Que como aquele centurião romano, que você possa largar o orgulho, o que quer que te segure, o que quer que te segure de confiar em Jesus e entregar os problemas, entregar as dificuldades, entregar seu coração na mão de Jesus, que você possa tirar isso de lado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, vocês também. Eba. E vocês nesse trimestre, né? Tem sido muito boa essas lições. E Deus abençoe todos vocês. Até a próxima semana, que infelizmente é a última. Deus esteja com vocês e abençoe. Tchau. Tchau.